Olá, estamos juntos para mais um Correio TV Debate. Nosso tema hoje é a intolerância, especificamente a intolerância política nesses tempos de crise. Eu acho que, aliás, é no tempo da crise, é no momento da crise que a gente conhece realmente as pessoas, né? E o que a gente vê hoje é que há muita intolerância, principalmente para quem convive no ambiente virtual. E para conversar sobre esse assunto eu recebo o professor de antropologia Sebastião Vianney e a psicoterapeuta Deise Carvalho. O Vianney, do ponto de vista da antropologia, a intolerância é uma coisa que caminha com a humanidade desde os primórdios? Não podemos negar que ela seja algo inerente ao ser humano, justamente pelo fato de que, desde esses primórdios, viemos com a necessidade de criação de grupos, que vão se constituir em tribos, desde os primatas. Vamos lembrar aqui o iniciozinho do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Fantástico aquilo lá. Então mostra um grupo que se apodera de um poço d'água e o outro grupo que chega para ter espaço, conquistar esse espaço. Então, a possibilidade do convívio entre todos ali com aquele poço não existia. Um tinha que ser expulso para outro ocupar o lugar, conquistar o lugar. Então, quer dizer, a intolerância está relacionada com identificação de grupo. Nós sozinhos nós não vivemos, precisamos viver em grupo. E esses grupos necessariamente não são uníssonos entre si. Há a identidade de um grupo, há a identidade de outro grupo. Por que isso acontece? Por que você torce para o Atlético Mineiro? Atlético Mineiro e eu torço para o Cruzeiro? E eu para o Flamengo. Como é que a gente explica isso? Para fazer parte. Que nós não podemos ser intolerantes um em relação ao outro. Exatamente, né? E aliás o esporte também, do ponto de vista da intolerância, é muito característico. Ao né? mesmo tempo, isso faz com que o sujeito pegue uma barra de ferro, um atleticano, e vá ver na cabeça do cruzeirense. Porque param de ser pessoas e passam a ser o grupo. Mas por que a identidade. Mas por que se isso é do humano, né? Era até dos primatas, né? E se é mais ainda do humano, de onde vem essa necessidade de fazer parte? Seria isso originalmente? Ou seria uma questão original, que originalmente era de sobrevivência e hoje virou uma coisa de fazer parte, de me identificar com aquele grupo e aí me sentir mais poderoso, mais confiante? Vamos pensar assim, César. Todos nós temos como se fosse uma criança interna. E essa criança tem a necessidade de se sentir amada, de se sentir pertencente. Então, quando eu pertenço a um grupo, às vezes eu tenho dificuldade, inclusive, de criticar aquilo que aquele grupo me oferece. Então, todo atleticano é azul, né? Azul é ele, ó. Você viu, né? Então, existe uma cor, existe um jeito, existe uma forma. É porque eu só sei do Flamengo, que é preto e vermelho. Então, existe uma forma de se identificar e de pertencer àquele grupo. Quando a gente começa a criar... Você falando de cor, quando vai para a política também, né? Hoje no Brasil, amarelo, verde e amarelo é a favor do impeachment. E vermelho é PT contra o impeachment. É como se ser brasileiro, porque são as cores do Brasil, teria que ser a favor do impeachment. Se você não é... Você não é brasileiro, é algo que está aí bem subentendido. Então, quando eu me torno adulto, emocionalmente falando, eu posso criticar aqueles valores que me ofereceram. E posso olhar para o seu e entender que é tão importante quanto os meus. Apesar de diferente. Exatamente. Isso é a questão da tolerância. Quando você pega duas crianças, filhos pequenos, eles começam a brigar por qualquer coisa. Por quê? Porque um quer que o outro fique sujeito às suas regras. E é isso que hoje a gente tem feito. Somos um monte de criança grande nas redes sociais, onde você fala de um jeito, eu vou lá e brigo com você porque você não fala exatamente como eu gostaria que você falasse. Deixa eu ver se eu entendi, então. Quer dizer que esse comportamento intolerante, refletido inclusive na política, em função da crise, na verdade, um comportamento infantil, essencialmente. Então, somos todos... Quando a gente começa a ir para a discussão, para a briga e não aceita o que o outro fala, nós estamos com um comportamento de criança. Exato.
Se você é adulto, adulto no aspecto emocional, eu posso ser diferente dos valores originais, posso pensar se aquilo que me ofereceram é coerente ou não. Então, nós estamos falando do impeachment. O que é coerente? Eu ouço um lado, ouço o outro e tiro a minha opinião. Quando eu preciso ser a favor do César ou ser a favor do Vianney, eu estou deixando de ser a favor da Deise, no aspecto assim, o que eu, Deise, penso sobre isso? O que eu penso a favor ou contra? Esse é um processo adulto, que também muitas vezes é criticado, que aí seria assim, você não tem postura nenhuma. Quando eu converso com um estudante de jornalismo, principalmente, né, você já deu aula, acho que ainda dá ainda para o jornalismo, né? Eu falo para as pessoas tomarem muito cuidado na hora, né, para o jornalista, principalmente o estudante, quando for trabalhar, for escrever, para ele tomar cuidado, porque é muito comum um jornalista, principalmente início de carreira, ele escrever primeiro para a fonte, aquela coisa tipo assim, e aí, era aquilo mesmo, você gostou, ficou do jeito que você esperava? Né? Depois para o colega jornalista, aí vai mais a coisa da vaidade, né? Você viu aquela reportagem que eu fiz, etc e tal. Depois para o dono do jornal, será que é isso que o dono do jornal, da TV, da rádio, esperava que eu fizesse mesmo, né? Ou para o editor, para o chefe, né? Na posição representando ali o dono daquele veículo. E só depois para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte. Né? E quando a gente tem esse comportamento de buscar aceitação, isso, né? Esse lugar dessa criança interna, onde eu preciso, você me ama? É como se a gente o tempo todo ficasse o tempo todo perguntando e querendo ser aceito e confirmado o nosso papel de identidade. E aí a gente se anula. Exato. Aí a gente deixa a questão da autonomia. Porque autonomia e heteronomia são conceitos interessantes de a gente entender. Na autonomia, o conceito tem a partir do que eu questiono e do que eu entendo. Na heteronomia, isso vem de fora. Não é isso, professor? Esse conceito vem trazido do grupo e eu simplesmente me sujeito a ele. E eu ainda não tenho uma convicção interna de dizer, olha, isso é seu, mas obrigado, não faz parte. E aí, só complementando, eu acho que tem muito a ver com a maturidade, né, das pessoas. Sim. E não é porque a pessoa é adulta necessariamente que ela é madura. Isso. Não é verdade? E a necessidade ou melhor, a falta de definição de si, né, da construção de si. Eu estava conversando com a Deise, eu tenho pensado muito no livro Revolução dos Bichos, do George Orwell. Né? Mas excelente leitura. Excelente leitura. Não pelo desfecho, mas pelo enredo, especialmente quando ele fala das ovelhas. Eu lembro dele falar assim, do balido das ovelhas. As ovelhas repetiam tudo aquilo que os porcos diziam, sem pensar, sem questionar, elas iam de acordo com os ventos, né? De acordo com o soprar dos ventos. Então, essa maturidade da qual eu falo é também uma maturidade da consciência, da autoposição do indivíduo na realidade. Pois é, mas nesse sentido, a antropologia consegue explicar, por exemplo, por que as pessoas procuram se informar em fontes que vão dizer o que elas gostariam de ouvir ou o que elas já pensam. Justamente aí está faltando, né? O conhecimento, porque vai de acordo com as próprias conveniências. Né? Então, quando seu time perde, você quer lá ver a notícia do seu time perdendo? Melhor não. Né? Melhor não. Né? Então, de acordo com o andamento de um determinado então processo... Então, você vai para criticar. As pessoas querem... não querem ver. Agora, aquilo que é conveniente, elas acabam aceitando. Então, eu vejo nisso falta de maturidade, e essa falta de maturidade é decorrente também de uma ausência de conhecimento, de buscar, né? A gente é evitador, opinião, né? Mais segura. Pois a gente tem uma necessidade da evitação da dor. Então, por isso que é nessa necessidade de pertencer a algo. Porque quando eu pertenço, eu não estou sozinho, porque a gente confunde solitude com solidão. Então, qual que é a diferença? Então, na solidão dá essa angústia, essa questão assim de eu não tenho ninguém comigo. Na solitude eu posso estar sozinho,
mas eu estou comigo e eu posso estar bem estando comigo. Então, o ser humano, ele tem uma necessidade emocional de estar em grupo, de não se sentir sozinho, solitário. Porque a gente ainda, como o professor falou, da maturidade, na maturidade eu consigo estar em solitude. Estar só, mas não estar sozinho, porque eu estou comigo, estou com aquilo que eu acredito. E às vezes... Por que a solidão, é um tema, estou até desviando um pouquinho, por que a solidão incomoda tanto? Primeiro, ao ponto, por exemplo, das pessoas viverem conectadas. Sim, né? Porque é difícil estar com você mesmo. As pessoas têm uma necessidade, você fala assim, vai caminhar no Parque do Sabiá, ela caminha com 300 pessoas, porque ela não caminha com ela mesma. A gente morre de medo dos nossos próprios bichos emocionais, das dores, daquilo que machuca, daquilo que pode nos transformar. Porque crise é uma possibilidade de transformação. Se você pega a crise, seja uma crise emocional, uma crise financeira, uma crise política, qualquer crise ela é uma possibilidade de sair de um lugar e dar um passo. Então, ficar sozinho é eu olhar para essa crise, seja no nível que for, e perceber qual o meu papel nessa crise. Qual o lugar que eu assumo nisso. E que eu tenho que buscar o meu lugar, né? Ninguém vai escolher ele para mim. Exatamente. E aí eu volto naquele exemplo inicial que você deu do jornalista que se inicia. O que ele está buscando, afinal de contas? É o reconhecimento social, né, dele enquanto profissional. Isoladamente, o indivíduo ele não consegue construir uma definição de si, ele está sempre necessitando do reconhecimento do outro. Então, quando a gente posta nas redes sociais nossas posições políticas, qual é a expectativa nossa? É de que tenhamos um reconhecimento. Às vezes você vê lá 3, 4, 5 curtidas. Não, ninguém gostou. Né? A sua posição em si não depende muito mais do reconhecimento dos outros. Né? E aí eu acho que falta em nós uma distinção clara entre o que é coisa pública e o que é coisa privada. Muitas vezes atribuímos a assuntos públicos códigos de significação pessoal. Quem fala isso é o Sennett, que é aquele lá que fala do declínio do homem público. E o pano de fundo disso aí é o individualismo, né? É o egotismo, essa visão muito centrada de si. Então, se você tomou partido tal, né, de tal governo, ou de tal partido, né, ou de tal ideologia, você não pode ser meu amigo mais. Eu não posso atender a sua filha porque eu sou médica, então a sua filha, você é do PT, eu não vou te atender. O professor Vianney está citando um caso que foi notícia recentemente de uma médica em Porto Alegre, uma pediatra que acompanhava uma criancinha desde o nascimento e que se envolveu tanto nessa pilhagem dessa crise política que mandou por WhatsApp dizendo para a mãe da menina, que era ligada ao partido político, ao PT, acho que até suplente de vereadora lá em Porto Alegre, ou seja, não tem nada a ver com a Operação Lava Jato nem nada, não é acusado de ter roubado nada, né? E disse que não ia mais atender a criança. Olha só, né? O que é uma menininha lá, sei lá que idade tinha, 3, 4, 5, 6 anos, tem a ver com essa intolerância? Qual que é a origem dessa... Entende? Para de ter o indivíduo, e a gente não consegue olhar o César como o César, o Vianney como o Vianney. É assim, ó, todos os homens. Não é assim, ó, ou todas as mulheres, ou todos os petistas, ou todos isso. Então a gente não consegue olhar para o indivíduo como indivíduo e entender assim, qual é a minha relação com aquela pessoa. O que essa pessoa me traz? Ela tem pensamentos diferentes, ideologias diferentes de mim. E qual o problema? E se todos fôssemos iguais, como é que a gente cresceria? E por que as pessoas elas insistem, né, os seres humanos de maneira geral, todos nós, né, insistem em evitar o questionamento? Porque se a gente questionar um pouquinho qualquer coisa, qualquer político, qualquer político, independente do partido, está falando, você vai começar a entender o que está por trás daquela retórica dele. Né? Na verdade, aquilo ali, tanto que é muito comum você ver, o pessoal tem divulgado muito via
redes sociais, falas do Lula, por exemplo, do passado, que contradizem o comportamento dele hoje. E se você for buscar, você vai encontrar do Fernando Henrique da mesma forma, etc. Né? Mas as pessoas, elas utilizam aquela informação sempre para o viés que ela quer. De acordo com as próprias conveniências, né? Essa questão aí de não assumir nenhuma postura para um lado, nenhuma postura para o outro, pode ser significar duas coisas: de que essa pessoa é uma pessoa madura e que ela está, de certa maneira, esperando todo mundo falar para depois dar uma opinião, que é muito pouco provável. Né? Ou essa pessoa tem total ceticismo, total desconfiança em relação a tudo que se passa e não acredita em nada. Às vezes a gente encarna isso, né? Eu acho que todos nós passamos por isso em determinados momentos. É uma maneira de a gente se defender também diante desse coletivo de ovelhas, né, balindo o tempo todo. E tem um conceito interessante. E vai né, o senso comum é aquele que fala, por exemplo, que odeia política é tudo igual. Exatamente. É o mais fácil. Né? Que é um conceito da máscara. Né? Nós temos um conceito de máscara, sombra e essência. Ops, aí já. Acho que com Jung, né? Isso, porque assim, de uma maneira simples, é assim, máscara, sombra e essência. Então, vamos relembrar Jung. Na máscara, de uma maneira simples, é assim, tudo que eu faço para ser amado. Então, tudo que eu faço para pertencer. Para parecer. Para que as pessoas, é assim, ó, todo homem usa calça. Então, essa é uma máscara. Então, nesse lugar, as pessoas devem se comportar desse jeito, dessa forma. Comprar carrão e morar de aluguel uma máscara? Ou ser, mais ou menos isso. Ou ser petista, ter uma barba grande, é uma máscara. Agora isso caiu por tempo, porque barba voltou a ser moda. Então, assim, ó, tem alguns conceitos e alguns estereótipos, é aquilo que eu mostro para o mundo. Então, eu sou desse lugar, eu vou para passeata. Será que todas as pessoas que vão para passeata, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo? Não, já tem reportagem mostrando claramente que muitos é uma máscara. E sombra... Elas querem dizer que fazer parte. Isso, é uma máscara. Isso é uma máscara. E a sombra? A sombra é tudo aquilo que eu quero esconder. E por que eu quero esconder? Porque eu tenho medo da rejeição, da crítica. Quando você perguntou, por que a gente evita tanta dor? Porque é muito difícil... emocionalmente, você ser criticado. Por isso que às vezes a gente não vê aquilo que a gente não gosta. Porque a gente tem uma necessidade emocional de estar sempre reafirmando aqueles conceitos antigos. Porque mudar de conceito que é necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, é um processo difícil. E a essência é aquilo que de fato nós somos. Se a gente consegue olhar para essa máscara, para essa sombra, do que eu tenho medo quando eu me posiciono, a gente consegue para essa essência, que é essa maturidade que a gente está falando. Seja maturidade nas nossas posições, seja maturidade nas nossas crises políticas. Agora, buscar a essência dá trabalho, né? Lógico. É muito mais fácil você usar uma máscara. Usar as conveniências. Você se sente protegido, você não se sente exposto. Isso. Tem uma frase que eu adoro, de um alemão, chamado Bert Hellinger, que a frase é assim: sofrer é mais fácil do que encontrar soluções. Não quer dizer que sofrer é melhor, é só mais fácil. Porque encontrar soluções, ir para essa maturidade, de eu poder dizer para você, César, eu gosto de você, mas eu penso diferente, Vianney, eu penso diferente. Dessa crítica que é da maturidade, isso é muito difícil. E a imaturidade aí, que acaba resultando nessa intolerância, ela é tão... ela é tão assim, sem substância, porque de acordo com o desenrolar das coisas, né, nós poderemos dar com os burros na água, né, ficar com cara de tacho depois. Se a gente voltar lá um pouco, em 1964, quantas pessoas apoiaram o golpe? Foram para a rua. Quantas pessoas apoiaram o golpe e aqueles que eram contra eram vistos como terroristas, comedores de criancinha, parará, e depois viu que os exageros, né, decorrentes desse golpe fez com que essas próprias pessoas que apoiavam se tornassem vítimas dela, dele também. Os erros daquele governo, né, na época do João Goulart, etc., acabaram gerando um erro
muito maior depois, né? Então, que não quer dizer que é a mesma coisa hoje, né? Não estão querendo dizer que é a mesma coisa hoje, mas é preciso tomar muito cuidado para que não seja. Eu já passei muito da hora de chamar o intervalo, então vou ter que chamar, porque a conversa se estendeu, ficou boa, né? Muito boa, e eu fui embora, mas se tiver com um rápido intervalo, a gente volta a conversar. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo! Invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o segundo bloco do Correio TV Debate. Como nós nos estendemos no primeiro, esse segundo bloco vai ser menorzinho. Eu estou conversando com o professor de antropologia Sebastião Vianney e com a psicoterapeuta Deise Carvalho. A gente já falou, né, que a origem da intolerância, pegando esse momento político conturbado, onde as pessoas estão cada dia mais intolerantes com a opinião diferente, né? Portanto, cada dia mais intolerantes com a diferença, né? E você falou, Deise, que isso é um comportamento, antes de tudo, infantil, né? Porque, e também de busca de aprovação o tempo todo. Agora, como tentar, principalmente para a maioria, que eu diria que sem dúvida nenhuma a maioria da população, das pessoas, como tentar não entrar nessa pilha, vamos dizer assim? Ótimo. Eu adoro uma palavra chamada respeito. Aí eu gosto do conceito do respeito em que sentido? Respeito é assim, é eu respeitar, me respeitar do jeito que eu sou, com as convicções que eu tenho, do jeito que eu olho a vida, e respeitar você, César, do jeito que você é. Do jeito que você olha a vida, da forma que você traz. Então, nós podemos ter conceitos antagônicos. A gente não precisa acreditar na mesma coisa para eu poder te respeitar. Mas como que eu consigo? Porque aí eu estou falando assim, eu sou uma pessoa que eu não sou nem a favor nem contra necessariamente, estou analisando inclusive para saber, só que o nível de agressividade está tão grande que as pessoas elas querem te obrigar a tomar uma posição, né? Sim. E como que eu consigo chegar para essa pessoa e dizer, peraí, eu não tenho que necessariamente concordar com você. Isso, né? assim. Ouvindo mais e falando menos? Eu diria que assim, quando a gente não quer relacionamento, você pode brigar sozinho, aquilo que as pessoas colocam. Eu não preciso me posicionar. Quando um não quer, dois não brigam? Eu não preciso me posicionar, sempre. É igual quando as pessoas, eu te agrido. E você não precisa necessariamente retornar para mim a mesma agressão. Porque muitas vezes o que eu enxergo no outro é aquilo que tem uma dificuldade dentro de mim. O outro sempre na relação, ele está como um espelho para mim. Então, aquilo que eu acho intolerante no Vianney, na verdade, isso está um reflexo das minhas próprias emoções. Então, quando você está perguntando de uma maneira prática, é assim, o outro tem o direito de ser como ele é, mesmo que seja diferente do que eu penso. Eu não preciso conviver com você. Porque hoje virou um bullying, né? Sim. Quando você vira para o sujeito e fala assim, não, você está falando isso porque você é petista, ou você está falando isso porque você é coxinha, tucano, isso não é um bullying? Sim, né? Sim. Você não tem o direito de ser o que você é. Ou você é uma coisa ou você é outra. Se você diz que não é uma coisa nem outra, você está em cima do muro. Isso na antropologia tem relação com o mecanismo de poder, de subjugar o outro, de dizer, olha, eu tenho mais poder que você, porque eu tenho a razão, eu estou do lado certo. A gente fala do lado está do lado
certo, como se existisse lado certo. A antropologia me ensinou uma coisa que eu costumo dizer muito, e tem por base um conceito, né, que a Deise conhece muito, que é o conceito de alteridade, que é o do reconhecimento das diferenças, o reconhecimento do outro. Alteridade. Alteridade. Alter é outro, é o ego e o alter, não é isso? Essa relação, todos nós o tempo todo estabelecemos essa relação com as alteridades, porque todos somos diferentes. Então, quando se trata dessas diferenças mais visíveis, como por exemplo, ideológicas e partidárias, a intolerância vem justamente porque temos na nossa cabeça o seguinte, e é isso que eu aprendi com a antropologia: ninguém é obrigado a aceitar o outro tal como ele é. Eu não sou obrigado a aceitar o sujeito porque ele é gay ou porque ele é velho, enfim, né? Mas eu tenho a obrigação de compreender o outro tal como ele é. E aí voltamos àquele ponto lá que a maturidade nossa só pode vir através do conhecimento. E conhecimento... Qual que é a diferença nesse exemplo de aceitar e de compreender? Você não é obrigado a aceitar porque você não vai assumir o ponto de vista do outro. Eu não concordo. Eu não sou obrigado a aceitar. Tem gente que fala assim... Como assim? Grosso modo, se eu aceito, eu também eu teria que ser igual. Isso. Mas eu compreendo, ou seja, eu entendo e respeito. É como se... esses dias eu ouvi de um aluno ele dizendo, eu não tenho nada contra gay, mas eu sou contra a prática dele. Mas não tem nada contra a pessoa. Ele não aceita. Então, de certa maneira, ele não aceita o outro tal como ele é, mas, por outro lado, ele compreende. Então, muitas vezes, além de não aceitarmos, nós não procuramos nem um pouco compreender. E queremos mudar o que o outro é. Querendo mudar o outro tal como ele é. Então, o que significa? Continuamos na ignorância, e a intolerância e a ignorância caminham juntas, né? Ao invés de buscarmos o conhecimento, a compreensão. A conversa foi muito boa, nós tivemos aqui vários conceitos de psicologia, de antropologia, né? Eu agradeço muito mais uma vez a presença de vocês aqui no Correio TV Debate. Espero a gente voltar nesse assunto outras vezes. E a você que nos acompanhou mais uma vez, eu acho que espero que a gente tenha aqui nessa conversa, sem lado, né? Sem a favor ou contra, deixar pelo menos a mensagem que a gente tem pelo menos a obrigação como ser humano de tentar respeitar, entender o outro e passar a ouvir mais, ampliar um pouco as nossas visões para a gente tirar as nossas próprias conclusões em vez de ficar aceitando a conclusão de um lado ou de outro. O Correio TV Debate fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá.